Olá, seja muito bem-vindo ao Juve Fluir, o podcast da Juve Ademe, hoje no seu 4º episódio, o penúltimo dessa série especial, onde nós estamos recebendo pessoas com as suas histórias e relatos da sua vida em profundidade com Deus. Você está sendo abençoado? Eu tenho certeza que sim. E hoje nós temos um convidado muito especial, todos são, mas esse também é bastante especial para nós. Eu vou dizer quem é ele daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Muito bem, agora estamos de volta e em definitivo para conversar, bater um papo, deixar fluir a conversa aqui com meu irmão, meu amigo, presbítero Robervão, ou chamo de Robinho? Robinho, pode ser eu, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, presbítero Robinho. É uma alegria, uma satisfação, uma honra ter o senhor aqui conosco, uma indicação do presbítero Orisvaldo, que indicou o seu nome aqui e lançou nesse negócio. O que é que o senhor está achando disso tudo? Mas eu pensei que ele era meu amigo. Mas é um prazer estar aqui. O que eu puder contribuir com esse podcast, eu estou aqui para falar do amor de Deus, do que Deus fez na minha vida, aí eu tenho que falar, porque Deus foi muito e tem sido muito bondoso comigo. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito e vai continuar fazendo, porque o nosso Deus é fiel, tá certo? Fique à vontade aí, pergunte o que eu puder responder, responderei com muita alegria, em nome de Jesus. Amém, amém, Robinho. Eu fico feliz demais ter um presbítero aqui conosco, abençoando esse nosso trabalho. E o senhor sabe que antes da gente começar aqui, eu estava lhe falando que a proposta do nosso podcast é relembrar, né, trazer histórias pessoais, histórias profundas, né, em Deus, na caminhada de fé de cada um de nós. E eu queria aí abordar já nesse início, né? A gente está na temática de Ezequiel 47 e é legal porque a visão de Ezequiel ela é progressiva, né? Ele começa ali molhando os pés e vai indo mais fundo até ele ter que atravessar a nado. E aí eu sempre faço essa pergunta no começo aí, né? Como foi o seu início? Como é que foi a sua jornada inicial, o seu lava-pé, vamos colocar assim, na presença de Deus? É interessante, porque eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 19 anos de idade, né? Então, minha juventude foi toda, até os 19 anos, perdida. Vamos dizer assim, no mundo perdido, né? Eu, com 19 anos, nunca fui evangelizado. Isso é uma verdade. Por quê? Porque eu não aceitava. As pessoas vinham falar de Jesus e eu dizia, não, pode voltar daí mesmo. Eu não quero nem conversa com esse tal de Jesus. Era sério. Eu não aceitava, não. Eu não recebia um folheto. Se um jovem chegasse para me entregar um folheto, eu não recebia. Eu tinha uma raiva de crente como o diabo tem da cruz, sabe? É assim, terrível. Eu não aceitava de forma nenhuma. Mas, como tudo na vida tem um tempo, né? A palavra de Deus diz que há um tempo para tudo. Teve um dia que Deus marcou, o dia que Ele ia fazer a obra na minha vida, e assim Ele fez, né? Na sala lá de casa, um dia inesperado, né? E aconteceu assim de os irmãos ir orar pelo meu pai. A minha história é muito longa, não dá para contar aqui. Vamos aqui que a gente quer saber. Mas é porque é longa mesmo. Eu vou resumir. O meu pai enfermo, né? E os irmãos foram orar por ele. Meu pai também não era crente. Foi tudo assim um bolo só na minha casa, né? A irmã Norberta era a única crente que tinha lá em casa, que é a minha mãe. Ela e a minha irmã, a Galba. E a gente era tudo descrente. Eu, o pastor João, sim, o diácono Jorge, ele da sede, sim, e o Erivando, que mora no Tocantins, que é da igreja presbiteriana. Nós 4, nenhum era crente, só a minha mãe e a minha irmã. E o meu pai também não era crente, meu pai era devoto Padre Cícero doente, aquele de vestir o preto mesmo, sabe? A imagem meu no padinho. Carro, a imagem, tudo dele era meu padinho. Mas quando ele adoeceu e ficou por 8 meses doente, e veio do interior, separado da minha mãe, que ele vivia com outra mulher no interior, e a minha mãe mandou trazer ele para cá, para cuidar dele aqui em Fortaleza, e na sala lá de casa os irmãos foram lá. Padinho não resolveu, ninguém resolveu. Mas quando os irmãos oraram, Deus agiu na vida do meu pai. Eu tinha saído para trabalhar. O meu pai só se levantava, irmão Felipe, comigo, o João, o Jorge ou o Vandinho, pegando pelos braços e levando para o banheiro, para a cozinha. Comida só passada no liquidificador. Quase inválido, né? Era. Ele tinha um problema e ninguém descobria. A medicina não descobria. Mas naquela manhã, o pastor João, no caso, né, ainda novinho, chegou para minha mãe e disse, mãe, não tem mais jeito. O que é que eu faço? Ela só vai lá na consagração, chame os irmãos, diga que você é meu filho e traga os irmãos para orar aqui. E assim os irmãos foram. Chegaram lá em casa, entraram, oraram pelo meu pai, o meu pai aceitou Jesus e quando eu voltei à tarde do meu trabalho, adivinha quem estava em pé lá no muro lá de casa sozinho? O meu pai. Jesus. Aquilo me impactou de uma forma extraordinária, meu irmão.
que eu fiquei assim, eu não acreditei que era o meu pai que estava em pé no muro. Quando eu cheguei, pai, o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, meu filho, agora eu sou crente. Jesus! Aquilo ali me impactou, meu soldado. Deus. Me impactou de uma forma extraordinária. Eu tinha 19 anos de idade e eu entrei, procurei logo o João, minha mãe, o que foi que houve? Porque nós levamos para todos os hospitais e ninguém resolveu. Agora eu chego, meu pai está em pé no muro aí, e quando entrou o prato na mesa para comer comida mesmo, sem ser passado no liquidificador, que antes só passando, né? Agora não, tava lá pratado de comida, aquilo ali mexeu comigo, cara. Foi o agir de Deus para transformar a minha vida. Meu Deus do céu. Aquela noite, eu passei a noite inteira. Eu não consegui dormir, irmão Felipe. Sabe o que é? Eu na minha rede, eu rolava e acordava e não conseguia. E quando foi de manhã, eu consegui dar um cochilo. Só que eu não sabia que os irmãos iam voltar no outro dia. Ninguém me disse nada. No outro dia de manhã, os irmãos estavam lá. Eu me acordei com os irmãos fazendo barulho na sala, já orando pelo meu pai. Eu digo, rapaz, eu vou fugir. Aí o corredor lá em casa, tinha um corredor que dava acesso à saída, né? Pra rua. Por fora, como fosse por fora. Por fora da casa. Meu amigo, eu não contei pipoca, eu pulei a janela, já veio tudo na mente. Eu pulo a janela, saio pelo corredor, os irmãos nem me veem, que eu tinha raiva de crente, né? Só que eu pulei, saí e fui embora. Quando eu cheguei lá na Paradões, meu irmão, não tinha levado carteira, não tinha levado documento, não tinha levado nada. Tinha que voltar, como é que eu ia trabalhar, né? Meu amigo, quando eu volto, quando eu vou entrando em casa, eu comecei a suar instantaneamente assim. Eu comecei a ouvir os irmãos orar pelo meu pai e eu comecei a suar. E eu não entendia nada. Que suadeira é essa? Eu não tô correndo, não tô nada. E fui entrando. Irmão Felipe, aconteceu algo extraordinário naquele dia. Os irmãos estavam como de frente para a parede que tinha da sala de casa, e eu entrando pelas costas deles aqui, né? Para passar pelo corredor. Meu amigo, não tinha como aqueles irmãos ver que eu entrei por ali de ponta de pé e o fogo caindo. Sabe que crente pentecostal naquela época? Não, era só língua estranha, eu papoco de glória no meio do mundo e ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu muito menos, que eu não era crente. Não era daquele meio, não entendia. Minha mãe sabia porque ela era do meio, não. Eu só queria passar, pegar minhas coisas e ir embora. Meu amigo, quando eu botei o pé na sala, eu não esqueço nunca, o irmão se virou de olho fechado, meu amigo. Botou o dedo na minha cara e disse assim, eu tenho uma obra na tua vida. Jesus. De olho fechado. Quando eu me lembro assim, eu fico até hoje. Foi Deus que usou aquele homem na hora ali. Meu amigo, ele olhou pra mim e começou, olha, eis que eu te vi naquele dia. E começou a revelar coisa que só eu sabia, meu irmão. Só eu e Deus. Ali Deus me quebrou. Ali Deus me quebrou assim e disse assim, ó, tu não é nada. Tu não vale nada. Aí eu tinha ódio do Deus dos crentes, eu tinha ódio dos crentes, e naquela hora ali, baldeou minha mente. Eu disse, olha, foi o Deus dos crentes que resolveu o problema do meu pai, né? O oculto do meu coração. O Deus do crente tá agora revelando coisa que só eu sabia. Meu amigo, quando eu me dei conta, o irmão olhou para mim e disse assim, se ajoelhe que eu vou orar por você. Eu digo, não vou me ajoelhar não, crente não manda em mim, conversa é essa? Ele olhou assim, se ajoelhe em nome de Jesus. Eu, pufo de joelho no chão. No nome de Jesus, você obedece. Meu amigo, e não falando dos irmãos baixinhos, mas era um irmão bem baixinho, cara. Aquilo ali foi pra me humilhar mesmo, que era metida pra humilhar. Diz, ó, eu vou te humilhar, bicho, pra tu saber que eu sou Deus. E eu, de joelho, aceitei Jesus. Me lembro como se fosse hoje. Era 8 horas da manhã. Eu comecei a chorar. Aquele homem começou a orar por mim e eu chorando. E aqueles irmãos terminaram a oração. Eu aceitei Jesus naquele dia, sem ser evangelizado, sem ninguém pregar para mim, só pelo que aconteceu com meu pai. E me impactou de uma forma. Meu irmão, eu fiquei chorando de 8 da manhã a meio-dia. Meu Deus do céu. Aí, engraçado que eu chorando dentro de casa, andando, e não conseguia parar. Isso é inexplicável. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida do homem, meu irmão, é inexplicável. E eu chorava, minha mãe chorando dentro de casa, e eu ia na minha mãe, ela crente, sabendo o que Deus estava fazendo, eu chegava, mãe, por que eu não consigo parar de chorar? E ela dizia assim, é o Espírito de Deus que está trabalhando na sua vida. Cara, eu nunca chorei. Depois daquele dia eu já chorei na presença de Deus, mas igual naquele dia não. Aquele dia foi especial. Então ali foi a minha entrada no reino, sabe? Ali eu encontrei Jesus e eu fiz um negócio com Deus. Senhor, agora é só olhar para o alvo. Eu não sabia de nada. Eu só disse assim, Senhor, nunca mais eu quero sair da tua presença. Depois daquela manhã foi extraordinário o que Deus fez na minha vida. E assim começou, né? Assim que eu comecei a minha caminhada na fé. Isso era uma sexta-feira. No sábado eu fui para um culto da Juventude, não me lembro se foi na Lagoa Redonda, foi o primeiro culto que eu fui. Um culto da juventude. Um culto da juventude, me levaram para um culto da juventude. Meu irmão, para você ter ideia, o mistério foi tão grande
que os irmãos não andavam lá em casa. Você acredita que a minha mãe era crente? Só quem andava lá em casa era a irmã Socorro de Maria, porque era muito amiga da minha mãe. Nós não aceitávamos crente andar lá em casa. Minha mãe, em 4 anos de crente, nunca pôde fazer um culto. Meu Deus. Nunca pôde fazer uma oração na casa dela, nada, nós não aceitávamos. Olha, se vier pra cá, peia pra 10, os irmãos vão comer sozinho. A gente era meio cego, né? Escangaceiro, né? Era assim um negócio sério. Ficava ruim, né? Mas aí, irmãos, a gente teve esse encontro com Jesus e as coisas mudaram. Aí no domingo eu fui pra sede e quando foi na segunda-feira eu já estava evangelizando. Meu Deus. É muita loucura. Mas eu não sabia só de nada. A questão é que eu encontrei algo assim que eu nunca tinha encontrado na minha vida. Tudo isso, irmão Felipe, como eu disse, meu testemunho é muito grande, eu tinha acabado de passar por uma depressão, cara. Eu era assim, eu passava a noite acordado e o dia dormindo. Eu não tinha prazer assim, eu não conseguia nem olhar direito para a luz do sol. O meu quarto eu botava até uns panos na veneziana fechado, que era para não entrar claridade. Soldado, eu vivi uma experiência com Deus. Eu sentava na cama de solteiro que tinha no meu quarto e vinha um espírito sentar do meu lado. Por isso que eu acredito quando as pessoas dizem que veio espírito, porque eu vi. Sentava um vulto preto aqui e dizia, olha, tira a tua vida. Meu Deus. Acaba com a tua vida. E eu com 19 anos de idade, e muitos igual a mim estão por aí hoje. Muitos. Isso é uma realidade. Só que se ouve, na verdade. Pessoas, e até dentro da igreja. Sim. Até dentro da igreja tem jovem pensando em tirar a sua própria vida. Eu pensava de noite, aquele espírito falava comigo, eu dizia, rapaz, mas como é que eu faço? Eu me lembro como se o senhor, ele dizia assim, pula na frente de um ônibus. Mas, rapaz... Pula de cima de um prédio, eu dizia, não, mas vai doer. A minha preocupação parece engraçado, mas é a verdade. Eu dizia para ele, eu quero algo que não me provoque dor. Eu quero morrer, mas eu quero que seja algo que não me provoque dor. Meu Deus. E eu dialogava com aquele demônio. Mas do dia que eu aceitei Jesus, até hoje, eu arranquei aqueles panos da veneziana. Eu não quis mais conversa com suicídio. Meu irmão, minha vida mudou. Por isso que a turma veio pregando aquela zoada. Prega não, faço barulho, né? Prega. Grito muito. Mas é de alegria, cara. De alegria. De 1998 até hoje, eu não me arrependo um dia de ter entregue minha vida a Jesus. E só tenho a contar a vitória. Mas não tem luta? Tem, mas Deus tem dado vitória nas lutas que a gente tem passado. E desde a juventude eu tenho tentado servir a Deus. Agora eu fiz um negócio com Deus. Eu tô falando muito, eu não sei se Vá eu posso... falando, é isso que a gente... Né? É o fluir. O nome do podcast é esse. Eu aceitei Jesus, irmão Felipe, e eu mergulhei fundo em Deus. Mergulhei mesmo, me veio uma sede insaciável de Deus. Eu queria Deus toda hora. Eu dormia pensando em Deus, acordava pensando em Deus e sonhava com Deus. Interessante, eu falei isso aqui agora. Minha mãe chegava pra mim quando eu não era crente e dizia assim, rapaz, tu passa a noite brigando. Noite toda. Chamando palavrão, ameaçando, dormindo. Isso dormindo não convertido. Não convertido, Sim. Antes de ser crente, Sim. né? Ela dizia, olha, a gente pensa que tu tá matando alguém, brigando e aquele barulho todo. Quando eu me converti, um belo dia, eu levei uma turma para dormir lá em casa, da juventude, né? Tinha muitos amigos. E no outro dia de manhã, os irmãos chegaram para mim, rapaz, ontem Deus te usou de madrugada, tu deitado nessa rede aí, tu falava uns hinos espirituais, tu cantava aí em línguas estranhas, de uma forma assim que o fogo caiu aqui e tu nem viu. Eu digo, rapaz, se acontecer alguma coisa eu não vi nada. Mas para você entender, o diabo usava antes, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Do mesmo jeito que o diabo me atribulava durante o meu sono, Deus também me usou e renova. Tremendo. Sabe o que é que me chama a atenção no teu testemunho? A primeira coisa, a sua aversão à figura, né, do evangelho. Não quero. E havia ali uma capa, né, que havia uma necessidade de ser quebrada aquilo. E você disse que você chorou como nunca chorou antes. Ou seja, abriu-se aquela represa, né, e pôs para fora. Verdade. Eu acho interessante isso porque é como na passagem de Natanael, né, achamos o Messias, né, de onde ele é, né? Ele é lá da Galiléia, assim, há de haver algo bom de lá, né? Aí Jesus vai dizer, eu te vi, né? E aí ele acredita, aconteceu contigo. Eu te vi, eu sei quem tu é, a tua vida foi transformada. Transformada completamente. Foi um impacto para mim, né? Para mim, entenda, porque eu tinha ódio do Deus dos crentes. Exato. E agora, entenda, o Deus do crente resolveu o meu problema, que era o meu pai. Eu amava meu pai. Essa foi o grande conflito da tua mente. Baldeou. Eu tenho certeza que você pensava assim, nem merecer, eu mereço.
maldiou tudo. Eu fiquei, peraí, se eu falo mal do Deus da minha mãe, que é do Deus dos crentes, e foi o Deus dos crentes que resolveu o meu problema, então eu tô num dilema aqui que eu preciso resolver. E acabou que no outro dia, isso foi no outro dia eu aceitei Jesus. E de lá pra cá, meu irmão, eu entrei assim, eu mergulhei. E quando você vê Ezequiel falando, água até o tornozelo, é tipo assim, eu acredito que tudo começa num propósito. E não é num propósito radical, é num propósito inicial. Comece. Se você quiser fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir. Comece eliminando algumas coisas, de pouquinho, até o tornozelo. Você vai eliminando, faça como Daniel. Eu vou propor no meu coração não me contaminar com as coisas desta vida. Né? Ah, mas eu não consigo soltar tudo que está me prendendo. Então entre. O segredo é entrar no propósito. Entre no fluir de Deus. Porque quem faz é Deus. O nosso problema, e muitas vezes os jovens não entendem, eles já querem começar do fim. Eles já querem começar da onde eles vão terminar. Você começa devagarzinho, entrando até o tornozelo e vai esperando o processo. Caminhando 500 côvados, 1000 côvados, né? Isso. A cada 1000 côvados equivale mais ou menos a 500, 600 metros, né? Então, você caminha 1000 côvados. Não é de uma vez que ele saiu do tornozelo para o joelho. Há um processo. E nesse processo, o que vai te manter caminhando na direção certa é o propósito mesmo. Foi isso que aconteceu. Eu vou usar o meu exemplo. Quando eu aceitei Jesus, na segunda-feira, comecei a evangelizar com os irmãos que me ganharam para Jesus. Porque eles iam, e eu tinha tanta sede, e a igreja não tinha trabalho para preencher essa sede, que eu queria estar com eles, que eles tinham o que eu queria, né? Que era falar de Deus. Então eu andava com aqueles irmãos toda hora, todo dia. A gente saía de manhã, passava o dia visitando. Eu tinha uma Pampa, aquele carrinho, alguns conhecem, que é tipo com carroceria. Meu irmão, a minha Pampa lá em casa era um sucesso. Eu enchia de crente em cima, a gente ia pra todo lugar evangelizar. Meu amigo, eu sem habilitação. Misericórdia, Jesus. Esse aí no destroço grande, andando com essa Pampa pra cima e pra baixo. Jesus. E botava os crentes em cima, irmão. E era tremendo, velho. Tremendo. Deus me trouxe assim e eu mergulhei mesmo. Eu resolvi, porque eu fiz um propósito. Senhor, eu não quero mais voltar para aquele quarto escuro. Aleluia. Eu quero ficar na luz. E eu estou na luz até hoje. Porque Deus é bom. Deus me sustentou. Nenhum de nós somos capazes de ficar de pé se não for a misericórdia e a graça de Deus. Então, a graça de Deus me alcançou. Eu comecei a evangelizar novo, com 19 anos. Eu fiz um propósito. Eu dei a minha juventude para Deus. Hoje eu digo para minha esposa e falo para os meus filhos, olha, a minha juventude eu dei para Deus, porque eu sabia que no futuro eu ia colher aquilo que eu estava dando ali naquela hora. Eu estava com água no tornozelo, mas lá na frente eu ia nadar, lá na frente eu ia fluir a abundância de Deus na minha vida. Né? Você percebe, Robin, que os jovens entendem isso, que eles estão semeando aqui hoje, e essa semeadura ela vai gerar uma colheita, seja boa, seja ruim. Será que as pessoas têm esse entendimento? Esse seu ponto é tão profundo, porque eu coloco dessa forma. Muitas pessoas acreditam que estão aqui, né, porque o pai ou porque a mãe, ou porque não, eu me acostumei, mas ele está com aquela cabeça ali dividida, aquela mente dividida, até no momento que ele abandona isso e não se esforça para permanecer e para ir até o fim. Esse processo na tua vida que eu percebo que desde lá você diz assim, olha, eu estava nas trevas e vim para a luz e não quero voltar para lá. A diferença está na experiência que você viveu ou não? A experiência faz toda a diferença, meu filho. Sim. Quando a gente tem uma experiência com Deus, é como o Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos hoje te contemplam. Uma coisa é você conhecer de ouvir falar, outra coisa é você sentir. O sentimento é algo profundo. O que eu senti quando eu aceitei Jesus, como eu lhe falei, aquele choro, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aquilo me marcou. Agora deixa eu contar uma experiência interessante aqui, que eu tenho que contar, vem na minha mente, senão vai passar, mesmo que o senhor não perguntou. Eu aceitei Jesus tão convicto, e comecei a evangelizar, eu não sabia nada de Deus. Quando eu digo evangelizar, eu ia com os irmãos, eu não fazia nada, eu ficava só intercedendo. Tava acompanhando eles. Senhor, abençoa, Jesus. Eu ficava orando, o pastor João também andava comigo, a gente aceitou Jesus na mesma época. Aí a gente ficava, Senhor, abençoe, Jesus, os teus servos, os irmãos orando, pregando, e a gente não sabia fazer outra coisa, só intercedia, né? Só intercedia, mas estava lá, convicto. A gente olhava para as pessoas e dizia, olha o que Deus fez na minha vida, faz na sua também, era o que eu sabia dizer. Eu era isso, eu era aquilo, Jesus me salvou. E eu tive uma experiência... Pregava com seu testemunho, né? Eu tive uma experiência muito interessante para falar sobre isso, sobre a experiência com Deus é mais importante que qualquer coisa. Sim. Eu, com 20 dias de crente, eu fui batizado com o Espírito Santo sem saber o que era batismo com o Espírito Santo. Jesus. Agora, deixa eu lhe contar como foi a comédia do meu batismo. Eu estava evangelizando com os irmãos e nós entramos numa casa e começamos a orar.
né, falar, e os irmãos orando, aí fizemos uma roda ao redor de uma senhora que estava aceitando Jesus, se não me engano, na época. Eu sei que o irmão começou a oração e eu comecei. Quando eu comecei a orar, eu comecei a falar em línguas estranhas. Só que quando eu comecei, eu parei, aí comecei, Senhor, repreende, é o demônio que está sobre a minha vida. Tô te falando, é desse jeito aqui. Eu, Senhor, repreenda, só comigo. Eu não abria a boca, eu falava no Espírito, Senhor, o diabo está me usando, eu estou manifestado. Porque eu via os demônios se manifestando das pessoas, sim, e eu achava que naquela hora, que a língua estranha que eu estava falando era o diabo, porque eu ainda estava muito novo, mas eu queria Deus, eu queria, Senhor, eu quero a tua presença. E eu me lembro que o irmão viu a arrumação, né? E eu fiquei atribulado naquele dia. Eu disse, meu Deus, eu tô endemoniado ainda. Eu pensei que eu era liberto. Na minha mente veio aquele conflito, né? Quando terminou a oração, o irmão me chamou uma parte assim, disse, irmão, eu notei que o senhor ficou assim meio estranho, começou a orar, depois se calou, disse, irmão, agora o senhor vai orar por mim, que o endemoniado agora sou eu. Aí o irmão olhou assim, por que o senhor tá dizendo isso? Irmão, eu tava ali, e quando eu fui orar, eu comecei a falar em línguas assim que eu não entendi, eu acho que foi o diabo que se manifestou, e o senhor vai repreender. Eu tinha muita fé nos irmãos, porque os irmãos tinham orado pelo meu pai, tinham orado por mim, então eram as pessoas que eu confiava. Eram todas referências ali naquele momento. O que ele dissesse, mesmo que ele dissesse uma heresia, eu acreditava, porque eu não tinha como contestar aquilo que ele estava falando. Você não tinha eram as pessoas que eu olhei para eles e digo assim, esses aqui foi quem o Deus usou, então eu vou respeitar. E ele olhou para mim e disse, não, rapaz, você foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu digo, e o que é isso? Meu Deus do céu. Aleluia. E eu disse assim, eu falo assim, eu ainda fico assim, me lembrando daquele dia, foi extraordinário. Ele olhou para mim e disse, olha, Jesus te batizou com o Espírito Santo. Agora faça o seguinte, quando você sentir novamente essa vontade, deixe fluir. Eita Deus. Aí eu digo, isso é para fluir, deixa comigo. E eu fui para um trabalho de juventude, né? Naquela época a juventude se reuniu numa casa, não me lembro de quem foi, e quando eu cheguei lá, meu amigo, eu fui contando as horas, Jesus, se tu quiser continuar aquele negócio lá, tu pode arrochar. Não, foi tiro e queda, meu irmão. Quando os irmãos começaram a orar, que o fogo caiu, aí Deus confirmou o batismo com o Espírito Santo. Para você ver. Por isso que quando eu nem discuto com alguém que diz assim, não existe batismo com o Espírito Santo, então me explica isso que eu vivi. Porque é Qual é a influência que você teve? Você não teve influência, você não viu, você não ouviu. Eu não sabia o que era. Exatamente. Você tá entendendo? Você é tão apaixonado pelo Espírito Santo e ele veio, porque ele honra a fome. O fato acontecido, não tem como você questionar os fatos, contestar. E aquilo foi marcante. Marcante mesmo. Aí daí em diante, meu irmão, eu comecei a... Aí é aquele processo, irmão Felipe. Os jovens têm que entender, como eu te expliquei. Você nunca vai conseguir começar lá do fim. Você tem que começar do tornozelo. Sim. O que é que eu vou dizer? Os jovens têm vários conflitos. O jovem não só tem um conflito para vencer. São vários. São área sexual, é o futuro, que fica aquelas dúvidas, o que é que eu vou ser. Sim. Tudo isso aí são conflitos que... então ele vai eliminando algum desses conflitos através do propósito. Ele começa a buscar Deus e algumas coisas vão saindo. E com o tempo ele vai amadurecendo. Aquelas não voltam mais. Então ele já parte para o joelho. Ele dá mais uma caminhada. Ele cresce espiritualmente. Aquele primeiro passo ele já venceu. Agora ele vai partindo para os outros. Até chegar lá na frente. É isso que o jovem tem que entender. Já o jovem não. Eles querem tudo de uma vez. Resolver agora, né? Aí se frustra porque não consegue. Você já foi jovem, eu já fui jovem, eu sei das tentações que nós vivemos. Muitas. E ela bate todo dia na nossa porta, meu amigo. E a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. E não dá para vencer tudo de uma vez, tem que vencer por etapa. Para fluir, você tem que começar pelos tornozelos. Nunca vai começar nos ombros, nunca vai começar no nada, vai começar no tornozelo. Se você não entender isso, que para você fluir, você tem que começar de baixo, se você já quer começar lá do final, não vai dar certo. E pode até dar, instantâneo. Mas não se mantém. Não se mantém. Porque não teve o processo, né? Aquele processo do comprometimento, de estar na presença de Deus, estar ali não para agradar pai, não para agradar a mãe, não para agradar os amigos, estar ali num propósito com Deus, por causa de Deus. Senhor, tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades, mas eu vou vencer. E Deus dá, cara. Deus, se a gente buscar Deus, e eu sempre fui evoluindo. Eu comecei a ir para as consagrações. O segredo é esse, é se você ficar fiel a Deus e aos propósitos dele, porque todos nós somos chamados segundo o propósito, está na Bíblia, né? Todos são chamados segundo o propósito de Deus, e as coisas cooperam para o bem deles, né? Então, qual é o propósito de Deus? Não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Então, quando eu crio um propósito de atender o propósito de Deus, as coisas funcionam na minha vida. Vai unir, né? Unir o interesse seu e o dele. Com certeza. Verdade. E aí, só tem a crescer. É assim que o jovem vai fluir. Não adianta o jovem querer mergulhar de uma vez, porque o fôlego dele não vai aguentar. Ele tem que ir buscando até chegar o momento certo dele
fluir Deus total. E nesse ponto que o senhor bem colocou, que veio o batismo com o Espírito Santo, já veio essa conversão impactante, depois desse batismo impactante, já vinha esse desejo de evangelizar, acompanhando os irmãos, depois do batismo, tenho certeza que o amor pela palavra veio, surgiu. E a gente aqui, antes de começar, o senhor me trouxe uma informação que eu confesso que eu não sabia, né? O senhor foi líder de jovem, né? Foi líder de jovem do nosso campo, e eu queria que a gente abordasse isso um pouco mais na frente. Só que antes, eu queria lhe perguntar uma coisa, que as suas histórias são sempre muito impactantes, porque eu percebo que tem a vontade de Deus, assim, é muito interessante, tanto na sua vida como na vida do pastor João, tem um mistério aí que é muito interessante. E eu vou lhe perguntar, Robinho, não estava nem no cronograma, mas veio aqui um sentimento de colocar isso na mesa. Como foi o seu processo para se manter em santidade nesse processo todo? O senhor vindo do mundo, sendo cheio, né, do Espírito, e outras coisas vinham na sua vida, como, por exemplo, a vontade de ter uma esposa. Como foi esse processo? Foi um processo difícil, porque eu vim de uma vida já... Exato. Preguiça meio desmantelada mesmo, né? Os irmãos sabem, não precisa entrar em detalhes. Sim, então, claro. Aquilo provocava as crises de abstinência, né? Como tem o drogado, como tem todo tipo de situações, né? E eu encontrei em Deus o que é que eu fazia. Eu comecei a tirar tudo aquilo que me fazia voltar a olhar para trás. Os gatilhos ali da velha vida. Justamente, né? E a gente tem que eliminar essas coisas. Sim. Se você sabe que é fraco numa área, tira aquilo de perto de você. Verdade. Se você é fraco num celular hoje, tipo assim... desinstala aqueles aplicativos que te perturbam, né? Tenta buscar outras coisas da tua vida, se ocupa a tua mente com alguma coisa. O que é que eu fazia, já que o senhor perguntou? Eu sentia muita dificuldade no começo. Aconteceu até um fato interessante comigo, quando eu aceitei Jesus, eu nunca usava calça. Quando eu não era crente, eu só usava bermuda. Uhum. Aí, quando eu aceitei Jesus, eu só tinha uma calça que eu usava para fazer visita de hospital, coisa desse tipo, né? Ou para ir para uma festa. Uhum. Meu irmão, a bichinha ficou mais de mês, só dava ela. Todo dia, e eu era crente frequente, não perdia um trabalho. Naquela época, tinha trabalho quase todo dia, meu irmão. De manhã, de tarde, de noite. Era muito trabalho, é diferente de hoje. Era mais do que hoje, em termos na sede antiga ali, na Dom Pedro II, era de manhã, começava as orações 5 horas da manhã, meu irmão. Aí tinha de 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, de 8 às 9, e até 10 horas da manhã as irmãs orando. Resumindo, um dia chegou um jovem pra mim, eu com uns 2 meses de crente, ele olhou assim, e eu só tinha uma calça, cara. E ele olhou pra mim e disse assim, meu irmão, o senhor tá tirando menos pra lavar? Aí eu disse assim, meu irmão, pior que eu tiro, cara. Tira à noite, lavo, e no outro dia ela já tá no varal, às vezes não dá tempo de secar, eu passo um ferrinho nela, mas eu tô lá. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fiquei triste naquele dia. Eu quis sair da igreja, você acredita nisso? Aquilo, a poder na palavra, você sabe. A Bíblia diz que o poder da vida tá na palavra. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu fui pra casa, Senhor, como é que pode? Os crentes fazendo hora com a minha cara. Eu tô indo pra igreja, eu novo convertido. Sim. Eu tô querendo mudar de vida, buscar Deus. Os caras, em vez de me ajudar, ficam zumbando de mim. Meu amigo, quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, o telefone tocou lá em casa. Naquela época só tinha fixo, né? Uhum. Era um irmão. Bom, Robinho, pai do senhor, meu irmão. O senhor tá em casa? Estou. O senhor pode vir aqui em casa? Posso. Eu tenho uma benção aqui pro senhor. Jesus. Rapaz, Deus não erra não, varão. Aprenda isso, Deus não erra, Deus é fiel. Eu fui na casa do irmão, quando eu cheguei lá, o irmão olhou pra mim e disse, varão, eu ganhei umas calças, meu Deus, mas ela não deu em mim, eu acho que dá no senhor. Adivinha que deu bem direitinho. Meu irmão, aí eu voltei pra casa, mas eu voltei muito mais crente do que o que eu era. Foi assim, começa a surgir mais experiência, além da do choro, aí veio essa coisa, meu Deus, zombaram de mim, e agora tu mandou, o irmão ganhou umas calças, não deu nele, passou pra mim e deu certo. Eu digo, olha aí que coisa maravilhosa. Meu irmão, eu comecei a fazer propósito com Deus para sustentar na presença dele. Eu me lembro, irmão Felipe, que eu fiz um negócio com Deus de vigílias na minha casa, só eu e Deus. Eu começava 10 da noite, ia até 6 da manhã, aí tomava um banho e ia pra igreja, pra consagração. Eu fazia 1 hora de joelho e 1 hora lendo a Bíblia. 1 hora de joelho e 1 hora lendo a Bíblia. Em 3 meses eu li a Bíblia. Meu Deus. Lendo mesmo, estudando, marcando. Minha Bíblia toda marcada. Onde eu achava versículo, decorava versículo demais. Hoje minha mente já tá baldeada. Mas naquela época eu citava versículo assim, parecia uma metralhadora, sabe? Porque eu lia muito, marcava e tudo. Então aquilo ali me ajudou demais. Porque toda hora que eu me sentia, a oração vinha e me fortalecia. A palavra vinha e confirmava. Era tremendo, meu irmão.
E outra coisa, você tá ali a noite toda buscando a Deus, você não tem, como eu costumava passar a noite acordado na depressão, aquilo preencheu o vazio. Eu não tinha mais desejo nenhum meu negócio era com Deus, aquilo me enchia. Era tão interessante que eu ia no outro dia pra consagração, parece que eu tinha passado a noite dormindo. Sabe? Era um gás medonho, o efeito só ia chegar depois. Então, essas coisas você tem que ter compromisso. Se tiver compromisso, Deus vai agir e você vai se ocupando das coisas de Deus. Se não se ocupar, meu irmão, a mente ociosa é a oficina do diabo. Mente vazia, já diz, é certo esse ditado. A mente vazia é a oficina do diabo. Então, se o jovem quer ser uma bênção, eu sempre disse aos jovens, se ocupe com as coisas de Deus, valorize. Sabe o que a gente fazia quando a gente, naquela época, era tudo difícil, meu filho. Se eu quisesse falar com um amigo meu, ou eu ligava para aqueles orelhão, e aí atendia qualquer pessoa. Rapaz, olha aí na casa tal, aí, o filho da irmã fulano de tal, o nome dele é fulano de tal. Algumas pessoas chamavam, outras não. Ou você pegava a sua bike e ia a pé até a casa, e era mais difícil, que as pessoas saíam de casa, aí você dava viagem perdida e tal, não é como hoje, que você tem um WhatsApp. Só que naquela época era melhor, porque a gente tinha o que não tem hoje, a união. Todo dia praticamente a gente se via. Sabe o que a gente fazia quando a gente era jovem ali na sede antiga, na Dom Pedro II? A chave da igreja ficava em frente, na casa da irmã Nilce. Meu amigo, eu cansei de pegar a chave lá com os outros jovens e ia pra igreja orar. Só a gente. Não tinha ninguém. Se eu disser pra você que eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo, vi Jesus curar, vi Jesus fazer coisas grandes naquela sede antiga, só nós, os jovens. Eu pegava, e nem era presidente nada não, era um jovem igual os outros quando eu cheguei na igreja. Mas eu sempre fui assim, meio atribulado. Esse meu jeito atribulado, o pessoal diz que eu sou agoniado. Mas eu prefiro ser agoniado e resolver do que ficar enrolando, deixando pra amanhã o que pode ser feito hoje, né? E assim foi, cara. Eu cheguei na igreja em maio, quando foi no mês de setembro a outubro, eu fiz um impacto evangelístico. Eu, com 6 meses de crente, eu fiz um impacto, nós distribuímos mais de 10 mil folhetos nos terminais de Fortaleza. Meu Deus. Eu chamei os jovens, arranjei os folhetos, na época era eu, a geração eu, a Conceição, a Shirley, o Marcelo, esse povo aí, tudo é da minha geração, cara. Tudo a gente tinha o irmão Wilton, era o Isaías. E se eu for falar aqui, era muita gente mesmo, muita gente, o Agatãs, tudo era daquela época lá, rapaz, era tudo jovem, era uma juventude grande dessa messejana. E esses trabalhos preenchiam a gente saía para evangelizar aos domingos. Você acredita que a gente saía da sede ali, cansei de ver, na época juntava a mocidade juvenil, tudo, a gente levava 50, 60 jovens aqui pro São Miguel evangelizar. Multidão, o pessoal quando a gente entrava, chega se assustava, sabe? Porque o que é isso? Eram os crentes chegando para evangelizar. Então tudo isso, o jovem que preenche a vida dele com Deus, sabe? Não deixa espaço para o diabo não. Porque a tentação sempre vai vir, as lutas sempre vão vir. Só tem uma solução, é buscar Deus e se preencher de Deus. Se fizer isso, se encher, beleza. Se não se encher, meu irmão, né? Faça como Jesus. Mas tem uma coisa também, é uma ponto que o senhor coloca e é uma verdade. Tem a ausência, né? A pessoa está vazia, mas também tem o contrário, a pessoa está cheia de outra coisa, né? Que hoje a gente está cheio de informação, cheio de entretenimento, cheio de conteúdos que não edifica, e isso vai matando a nossa vida espiritual e nos levando a esse lugar de quase como fosse assim uma desnutrição espiritual. Eu percebo isso. Mas vou lhe perguntar uma coisa, Robinho. E a liderança, né? Como foi que aconteceu a liderança na sua vida? Como é que foi esse processo? O senhor já pregava e aí alguém disse assim, rapaz, esse camarada dá para liderar. Como foi esse processo? Olha, eu nunca imaginei nem ser crente. Como eu te falei, eu nunca imaginei nem ser crente. Quanto mais liderar, quanto mais pregar. Mas quando eu tinha mais ou menos um mês de crente, um mês e pouco, me botaram para pregar no culto da sede. Agora o senhor me pergunte o que foi que eu preguei, que eu não me lembro. Eu só me lembro que eu subi no altar, fechei meus olhos e só ouvia o povo dando glória a Deus e o barulho. Eu contei meu testemunho e terminei, me sentei no meu lugar. Até hoje eu não sei o que eu preguei. Eu não consigo me lembrar um versículo que eu citei naquela noite. Não me lembro. Mas eu falei de Deus. Porque não é fácil. Eu tinha um mês e pouco de crente, a sede antiga, lotado. Naquela época os cultos mostraram lotado embaixo, em cima. E eu, meu Deus, o que é que eu vou dizer aqui? Quando eu subi no altar, você sente o peso, meu irmão. O senhor é cantor, o senhor prega, o senhor sabe que é difícil. Até hoje a gente tem sempre as pernas tremem, né? Quando vê a multidão. E eu, o novo vestido. E dali foi natural. Eu sempre fui uma pessoa muito disposta. Sempre que o líder pedia, eu estava lá para fazer. E às vezes as pessoas dizem assim, é o babão. E não é babão, é disponibilidade, é compromisso com Deus. O líder está lá porque Deus colocou. E se ele te dá uma orientação, então respeite,
cumpra aquela orientação que Deus vai te honrar. Amém. Então eu parti desse princípio. Se ele chamava para visita, eu era o primeiro a chegar. Se ele chamava para evangelizar, eu estava lá, eu não queria nem saber. Meu negócio era com Jesus. Você está entendendo? Então, os jovens fazendo isso, as coisas acontecem naturalmente. Eu nunca pedi para pregar. Aí, devido a gente tá sempre falando do amor de Deus, chegava naquela época, a gente chegava nas igrejas, né? Tem pregador, aí a negada não gostava de botar a gente no foguete, né? Bota aí, Robinho, testemunho dele, não sei o quê. Eu contei meu testemunho em vários lugares, falei muito. Aí fui pegando, né, aquele gosto, aquele negócio. Eu nunca imaginei que eu seria, não vou dizer pregador, que eu não me considero, não é querendo ser humilde, não. É porque eu acho que eu ainda tô, assim, precisando melhorar uma coisinha, mas eu falo do amor de Deus. Você sabe que eu muito jovem, só lhe interrompendo, o senhor vai continuar, eu muito jovem ali no Guajiru, né? Aí tinha uma irmã, nossa líder de adolescentes, né? A irmã Grace, acho que ela deve estar até assistindo. Ela disse assim, rapaz, olha, eu vou chamar um pregador que eu vi em tal canto, é forte. Vou chamar ele aqui, vai ser... O Robinho vai vir pregar e vai ser tremendo. A primeira vez que eu ouvi falar do seu nome, nunca me esqueço naquela pregação, daquele mover. E desde então, sempre lá nos nossos trabalhos. Então é um pregador pentecostal, um pregador dos nossos mesmo, para a glória de Deus. E que Deus te honrou no teu compromisso. Que eu acho que acontece que muitas pessoas não querem pagar esse preço. Estar disponíveis para Deus agir e para Deus fazer. Agora você falou a receita, o preço. Eu me lembro quando eu era jovem, aí Deus abriu o leque da mensagem. Pela bondade de Deus, eu digo isso para toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, porque para não ficar alguém assistindo e pensar que a gente tá... Eu pregava rasgando cedo aqui, não é isso? Eu pregava de domingo a domingo, velho. Chegou uma época na minha vida, na minha juventude, que eu pregava em todas as festas. E eu chegava nos cantos, o pregador faltava, o pastor, pô, é tu, Robinho. Eu disse, o que, pastor? Não, é você que vai pregar. Quer dizer... Pedala, Robinho. Eu nunca pedi na minha vida para pregar, porque eu achava uma responsabilidade muito grande. Mas os irmãos convidavam, eu não sabia dizer não, amém. E ia, pregava em cruzada, pregava, sabe? Mas era um preço, cara. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu pedia a Deus uma palavra. Até hoje, eu não sei ir pregar sem falar com Deus. Tipo assim, você sabe que a facilidade hoje, você pega um livro de esboço, você vai na internet, eu quero pregar sobre oração, aparece lá um monte. Eu não. Eu gosto de ir aos pés de Jesus. Mesmo sabendo, mesmo que tenha a facilidade de ter mensagem pronta, eu quero que Jesus mande aquela mensagem natural, sem muito enfeite, que atinja o objetivo dela. O importante não é que o pregador se destaque falando bonito, ou falando profundo, e você chegar lá e o povo não entendeu nada do que ele disse. É melhor você falar o básico e o simples, e o povo entender o que Deus quer. É muito melhor. Porque você é só o canal, você tem que entender isso. E assim eu fazia. Eu ia, pregava, entregava o que Deus mandava, né? E até hoje, eu tenho um negócio com Deus assim, de... Senhor, aquilo que tu quiser, eu estou à disposição. Se Deus mandar, eu vou. Agora, eu não vou... Tipo assim, você nunca viu e nunca vai ver. No meu celular ou numa rede social, agendas abertas, estou disponível. Não tenho nada contra quem faz isso, não. Tô entendendo. Entendeu? Mas eu não faço. Eu não. Eu deixo que flua naturalmente. Eu só quero ir para onde Deus mandar. Para onde Ele soprar teu nome, é isso. A direção de Deus é Ele que dá. Se Ele quiser que eu pregue, eu prego. Eu sou feliz, irmão. Deus sabe da minha simplicidade. Eu sinto falta do tempo que eu era porteiro. Eu sinto falta do tempo que eu sentava lá embaixo na juventude. Tem hora que vem na minha mente assim, meu Deus, era tão bom naquele tempo, tinha responsabilidade assim, era só adorar, chegar na igreja, tava nem pra quem é que tava pregando, o carro fechava os olhos aqui, glória, 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 aleluia, aleluia, e fluía rápido, Deus, sabe? Era tremendo. E as coisas vão passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo muitas coisas erradas e você acaba muitas vezes indo de encontro, aí se torna o obstáculo para muita gente, mas não é, eu só quero me manter naquilo que Deus me chamou. No dia que Deus disser para mim, eu vou mudar isso aqui, beleza, mas enquanto Deus não disser, eu vou pela essa palavra aqui, o que Deus disser. Se você quiser ser meu amigo, amém, mas na hora que eu tiver que dizer uma verdade a você, eu vou dizer, em nome de Jesus. Eu prefiro ser seu amigo e dizer para você do que falar por trás, lhe tesourar e dizer uma coisa, chegar e dizer, vai ser assim, Deus mandou dizer isso e acabou. Então fluiu naturalmente, nunca pedi, o povo foi botando meu nome, foi levando, e passei um bocado de tempo dando um ano de pregador, né? Deus mandava e a gente ficava E liderando os jovens também. Liderando foi assim, quando começou 99, eu já terminei o ano de 98 ajudando os líderes. Sim. Aí na época eu não me lembro se era o Charles, que era um obreiro que tinha vindo lá do Tempo Central. Aí o pastor Moacir era o seguinte,
ele organizava a liderança, ele botava sempre um presbítero. Começou assim meu ministério de liderança. E eu fui vice-presidente por 3 anos, se eu não me engano. Porque eu sou meio ruim de data. Aí eu fui vice-presidente do Charles, fui vice-presidente do Humberto Jorge, fui vice-presidente do Arimatea. Sempre. Só que eu era o vice-presidente, aquele testa de ferro. Os presidentes chegavam e diziam, eu quero fazer isso aqui. Era eu que ia lá na juventude. Pessoal, é assim, vai ser assim. Eu era tipo assim, o porta-voz, né? Você era o articulador. Dizia, eu quero assim, eu ia lá. Chegou um ponto que o pastor Maci colocou a gente como presidente, porque os líderes não quiseram mais e só sobrou eu. No caso, eu fui escolhido meio que assim, meio que não tem outro, vai tu mesmo. Mas, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, eu digo isso, foi de todo o meu tempo de fé, irmão. Tudo na minha vida é bênção de Deus. Mas foi um dos momentos mais gloriosos que eu vi na minha vida, foi o tempo que eu fui presidente de jovem. Foi mesmo. Foi. E até hoje eu converso com a minha esposa assim, de vez em quando a gente chega, não tem perigo lá em casa, por quê? Aonde eu me viro lá em casa tem alguma coisa da Juve. É um retrato, é alguma coisa que aconteceu, alguma história nesse período que foi o começo da minha fé e a liderança que eu tinha. E muitos obreiros hoje, interessante, muitos obreiros. Eu convido os obreiros aí para pregar na congregação que eu dirijo, aí chega lá, irmão Robinho foi a pessoa que me deu a oportunidade, eu ainda era jovem, me colocou para liderar e tal, porque eu dava muita oportunidade ao jovem. Eu sempre acreditei no jovem. Mesmo sabendo que o jovem tem seus defeitos, suas limitações e que é uma fase difícil, mas toda a liderança que eu fiz da juventude era a base de jovens. Uau. Jovens. Meu vice-presidente era jovem, coordenadores eram jovens, só tinha casado mesmo eu. E o resto era, eu chamava, vem cá, não, mas não sei, vai aprender, ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando, vocês vão... E graças a Deus, hoje tem obreiros, tem pastores que passaram pela nossa juventude, né? E Deus tem abençoado. Mas, Robinho, esse ponto para mim é muito sensível. Eu acredito até que nosso podcast não é visto apenas só pela juventude, mas também pela liderança. E a gente não abordou aqui tão claramente um ponto como esse. E eu me alegrei muito quando ouvi o senhor falar e a sua empolgação de dizer, olha, um recorte importante da minha história com Deus foi o meu tempo de liderança de jovem, onde muitas pessoas encaram a liderança de jovem como um fardo, né, como uma coisa pesada ou não quer. Qual é o seu conselho, assim, um conselho sincero seu, do seu coração, para quem se dispõe a ser um líder de jovem? O jovem você tem que primeiro aprender a trabalhar com o jovem. Ele não é como uma pessoa idônea na fé, que você só chega e faz isso aqui, o jovem ele é muito dinâmico, assim, um dia ele está à sua disposição, outro dia ele não está. Um dia, eu vou usar uma expressão aqui, mas me compreenda, um dia dá vontade de você quebrar o pescoço dele, outro dia você abraça e beija, pelas situações, né, porque é complicado, mas eu vou lhe dizer, é um departamento excepcional, trabalhar com jovem, se você souber fazer, meu amigo, não tem outro lugar melhor para se trabalhar, não. É um povo, como eu te disse, você tem que fazer com que eles se motivem com aquilo, você tem que dar estratégia, e cada época tem a sua estratégia. Não é porque uma estratégia funcionou há 10 anos atrás que vai funcionar de novo. Hoje, não. Pode funcionar. Por exemplo, hoje vocês fazem um grupo de comunhão. Esse trabalho é antigo, ó. Do meu tempo já existia. Começou lá atrás, o nome desse trabalho era discipulado. A gente ia, só que era focado só nisso. A gente ia na casa dos jovens, né, com violão, com tudo, e cantava. E muita gente se converteu nesses trabalhos. Depois passou para Encontro Amigo com Cristo. Sim. E sempre mais o conteúdo era o mesmo. Mudou só o nome, mas era a mesma coisa. Então, os jovens, eles vão pegando gosto. E você tem que aprender a trabalhar com a motivação correta dada por Deus. Peça a Deus a direção. Senhor, como é que eu vou tratar? Porque tem aquele que está disponível, tem aquele que não quer nada, tem aquele que quer, mas não tem força. Então são vários. Contra, né? Tem um do contra, que tudo que você fizer ele vai reclamar. Mas você não bota nenhum pra fora, você junta tudo isso aí. Jesus não juntou tudo que não presta e botou pra andar com ele, e ele não ia dando uma cajadada numa, cajadada noutra, e ia resolvendo, né? E foi funcionando. A gente tem que fazer mais ou menos com isso. A gente tem que ir ajeitando. Ajeita o que tá desanimado, ajeita o que tá muito apressado. E a melhor maneira de você liderar jovem é pelo exemplo. Certo? Líder que só manda, ele não presta para liderar. Né? Você tem que ser exemplo. Se você for exemplo jovem, o seu exemplo vai inspirar eles. E não, o meu líder, ele não mandou, ele me chamou para ir com ele. Amém. Essa é a diferença. Quando você só delega a ordem, quando você só manda, os jovens dizem logo assim, só faz mandar.
Ele é o primeiro que não vai, né? O jovem quer ver no líder a motivação para ele se motivar. Agora, se o líder quiser que o jovem venha motivar ele, aí ele não dá para ser líder, não. Ele pode procurar outro meio de vida para ele. A liderança tem que ser a motivação. Eles têm que fazer com que os jovens vejam que o evangelho vale a pena. Agora, como é, irmão Robinho? Vá orar, irmão. Na minha época eu orava direto. Senhor, me dá estratégia, e Deus me dava. Cada ano, Deus me dava uma estratégia diferente. E, rapaz, eu fiz tanta coisa nessa juventude, nesse período que eu fiz. A gente criava brincadeiras, debates bíblicos, gincanas, e Deus ia dando. E sempre criamos evangelismo nas praças, a gente ia com os jovens para as praças com violão, os carros cantando, os evangelizando. Você vai fazendo as coisas e vai acontecendo. Agora, se o líder quiser que o jovem seja aquele soldado, bora, faça isso, faça aquilo, não dá não, filho, não vá não. Porque liderar jovem é dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça santa, que você vai ser recompensado. Tanto Glória é que eu sou novo, tenho muito cabelo branco, é porque foram 8 anos. Foi um período. Anos. E você que lidera a juventude, você sabe o que eu estou dizendo. Tem todo tipo de jovem, mas todos eles são importantes. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum. Para Deus, todos eles são importantes. E eu creio, irmão, que Deus tem um negócio com os jovens assim, que quando eles querem, eles fazem. Você só precisa achar o gatilho certo para fazer eles querer. Eles não querendo é dor de cabeça, mas quando Deus age e eles querem fazer, meu amigo, não tem quem fique no meio. Deus abre as portas. Jovens sois fortes, né? Se cumpre a palavra, né? Se cumpre a palavra na vida deles. Eles são fortes mesmo, eles só precisam entender que são fortes. Sim. E você que é líder que tem que mostrar para eles. E aplicar a força na coisa correta. Meu irmão, vocês são fortes. Vamos seguir para o alvo que vai dar certo, em nome de Jesus. Coisa maravilhosa. Mas o Robinho foi tão rápido que eu tô assim, surpreendido. Mas a gente não vai acabar agora. A gente está só apontando aqui para a nossa conversa que tem fluído e que tem me edificado. Tenho certeza que tem edificado também quem está acompanhando de casa. Mas a gente vai aqui colocar um ponto para a gente aí caminhar para o final, não sei, né? O fluir, o senhor colocou muitas questões aqui dentro do seu testemunho, dentro da sua fala, e realmente assim, eu confesso que me edificou em muitos pontos, inclusive na questão da liderança, que eu acho que foi muito assertivo essa situação de colocar a motivação na coisa certa, né? O líder, ele não se impõe, né? O líder não diz eu sou o líder, né? As pessoas dizem aquele é o líder, né? Ele é apontado pelas pessoas. Isso que é importante. Mas a juventude também tem que se posicionar nesse ponto. É necessário ter essa sede, essa fome, esse desejo de chegar junto, de colaborar. E essa temática, ela é muito propícia a esse tempo, porque nós estamos falando de profundidade, né? O presbítero Oswaldo esteve aqui e falou que os tempos são difíceis, né? Cada vez mais os argumentos estão aí e só vai permanecer quem realmente tiver experiência com Deus, que é inegável, que não é um argumento, que não é uma fala, é uma vida diante de Deus. E aí eu vou lhe perguntar aqui, da mesma forma como eu fiz a pergunta da liderança, quero fazer essa pergunta com toda sinceridade, eu queria que o senhor respondesse também dessa forma, né? Com a sinceridade que emana da sua vida, que é possível notar aqui em cada resposta sua. Como, presbítero Robinho, né? Como o jovem pode fluir mais em Deus? A Bíblia diz, como purificará o jovem o seu caminho, andando segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o princípio de tudo, cara. Se o jovem não entender isso, ele não vai a lugar nenhum. A palavra de Deus é quem nos dá um norte. A palavra de Deus é quem nos encaminha ao fluir com Deus. Se os jovens compreenderem isso e começarem a ler a Bíblia, e a gente tem que entender que hoje nós não estamos precisando de argumentos, nós estamos precisando de presença de Deus. Amém. Nós estamos precisando de avivamento, irmão. Aquela experiência. Um jovem que tem uma experiência com Deus, a vida dele muda. Experiência, não movimento. Desculpa o que eu vou dizer, nós temos visto muito movimento por aí. Muito, pega pra lá, pega pra cá, abraça aqui, abraça acolá. Estou falando de experiência do jovem, como um exemplo aqui, Pedro negou Jesus. Olha o meu raciocínio, negou. Antes ele disse a Jesus, eu vou contigo até o final, até a morte, a prisão, eu vou contigo. E Jesus disse, olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, cabra velho. Aí Pedro, não senhor, não, eu não nego de jeito nenhum. Aí prenderam Jesus, o que é que Pedro fez? Foi seguindo. Aí a turma, ei, tu é um dos deles. Não. A segunda vez, ei, tu é um... Não, eu mesmo não, eu tô fora. A terceira vez a Bíblia diz que ele saiu espraguejando. Eu já disse que eu não conheço ele, que eu não... Aí o galo cantou. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. Rapaz, deve ter sido um olhar terrível, meu irmão. Quando Jesus olhou, Pedro deve ter dito assim, acabou-se. Agora a Bíblia diz um negócio interessante.
Pedro chorou a noite toda, amargamente. É isso que nós precisamos, a experiência. Ali ele teve um encontro com Deus de verdade. Porque dali, meu irmão, a vida de Pedro mudou. Dali o Pedrão foi lá para Pentecostes e foi cheio da glória de Deus. Porque ali ele teve uma experiência com Deus. A melhor coisa que a gente faz é como o filho pródigo. Ele só mudou de vida quando ele caiu em si. Às vezes a reflexão é muito mais importante que o movimento. Você cair em si, você entender o propósito de Deus e deixar a experiência de Deus fluir. Não só no movimento. Nós vamos ter o fluir de Deus na Juve. Mas pode ser antes o agir de Deus na sua vida, pode ser depois, pode ser no dia. Deus é quem sabe. Mas depende de você. Fluir na presença de Deus e deixar Deus trabalhar. A experiência é o que nós estamos precisando, Felipe. Nós estamos precisando que esses jovens, que a gente orar para que esses jovens sejam batizados com o Espírito Santo, para que esses jovens tenham visões, para que esses jovens tenham experiência. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu tinha tanta visão, cara. Eu ia para as orações, de repente eu via alguma coisa, Deus me mostrava. Eu nem contava, eu ficava com aquilo para mim, mas aquilo me edificava. Que eu dizia, rapaz, Deus está falando comigo, certo? Eu me lembro de uma vez, eu cheguei em casa, assim, apressado na oração, cansado, eu vou dar um cochilo, que à tarde tem estudo bíblico. Eu deitei, foi uma das revelações mais lindas que eu já vi. Eu vi uma nuvem descendo sobre a minha rede e duas mãos, assim, ó, só as mãos, sem os braços, em cima de mim, assim. E aquilo me marcou. Eu disse, meu Deus, as mãos de Deus aqui em cima da minha vida. Meu Deus. Então, a experiência, essas coisas me marcam até hoje. Aí quando eu digo que a gente precisa de experiência, é disso que eu estou falando. O conhecimento, se você abrir a internet aqui, tem 1 milhão de pastores para te ensinar. Mas a experiência é você e Deus. É no seu quarto. Eu tive tanta experiência com Deus no meu quarto, chorando, orando e buscando a Deus. Porque às vezes a gente acha que a experiência está só naquele momento que a gente está ali na igreja, no Juve, não. Num podcast, se você assistindo em casa, as pessoas podem estar assistindo e dizendo, meu Deus, faz isso na minha vida. Deus faz. Amém, aleluia. Só você querer, Deus faz. Deus é poderoso. Deus faz aquilo. A Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é o Espírito Santo. Né? Então, eu acho que o que nós estamos precisando é que Deus desça um avivamento do céu e esses jovens sejam impactados assim, de uma forma extraordinária. Eu já vi, eu digo isso porque eu vivi, na época antiga, Jesus batizava em culto de doutrina, Jesus batizava em culto de domingo. Não tinha isso não, era qualquer culto. Culto de jovem, na nossa época, eram os jovens que pregavam. Aí o jovem orava e Jesus batizava com o Espírito Santo. Meu irmão, estou aqui, ó, sentindo a presença de Deus, me lembrando, vem na minha mente aqui as experiências da época que a gente era jovem. Eu fico assim, meu Deus, como é que pode? Aí veio tecnologia, aí veio Netflix, veio o celular, aí veio a Amazon, e aí vai. Isso aí ocupa demais o jovem. O que é que o jovem faz hoje? Vou maratonar. Né? É uma palavra muito conhecida no meio da juventude. Vamos maratonar, tem uma série na Netflix. Mas tu já imaginou se esse jovem, dentro, se esse jovem se reúne, vamos maratonar na presença de Deus, orando e jejuando e buscando, meu amigo, eles teriam experiências inesquecíveis que eles levariam para a vida toda. E hoje eu tenho certeza que Deus continua o mesmo. Ele quer derramar o mesmo avivamento, Ele quer derramar a mesma unção. Quem mudou fomos nós. Deus não mudou. E eu fico assim me perguntando, meu Deus, por que a gente não vê mais o que a gente via antigamente? O que é que tá diferente? O que é que tá diferente? E eu fico me perguntando. Eu olho pra mim e digo, cadê o Robinho que pegava... Olha, eu gosto de falar de mim, porque falar dos outros é fácil. Mas eu me lembro que eu e o pastor João, a gente saía lá da casa que a gente morava, na casa da minha mãe, aqui perto do Copacabana, perto da sede, onde é a sede hoje, né? 6 horas da manhã, debaixo de um toró de chuva, velho. Com a Bíblia enrolada, só a Bíblia, sem guarda-chuva, que nós não tinha guarda-chuva, nós ficávamos igual uns pintos molhados na sede, eu e ele. E a gente não perdia uma consagração. E às vezes hoje a gente tem disponibilidade, tem carro, tem tudo, e não voa. Não vai. Quem mudou foi Deus ou foi o Robinho? Foi o Robinho. A unção e a graça não mudou, não cessou. As pessoas que cessam de buscar a Deus. E ela só vem quando você busca. O que é que Deus disse lá em Jeremias, capítulo 29? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O segredo é esse. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. A vontade é de ficar aqui maratonando esse papo. Eu tenho um bocado de experiência para falar. Porque vai ter que ter parte 2, eu tenho certeza, porque realmente foi uma conversa edificante. O Robinho,
vai ter um compromisso aqui, né? Ou no dia de hoje, daqui a pouquinho, com a liderança da juventude da congregação que ele dirige. Verdade. E tirou esse tempo para vir aqui. Nós somos completamente gratos ao Senhor pela sua disponibilidade, pelo seu coração e pelo seu testemunho. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida, meu Robinho. Você é um homem de Deus. E eu sou uma pessoa que digo aqui para você sem nossa situação, mas admiro a sua intrepidez, a sua determinação. Isso alimenta a nossa alma. Nós que somos jovens, pregadores, assim, como é que a gente chega lá, como é que a gente faz? É isso, é vivendo, é estando nesse lugar e vivendo as experiências. Porque Deus tem sempre mais. Eu vou encerrar, mas antes de encerrar aqui, eu queria concluir pedindo o seguinte. Eu quero que o senhor conte aqui um caos, porque eu sei que o Móvel tem umas histórias que ele às vezes coloca nas ministrações dele e não tem como não. Às vezes eu vou pra casa e fico lembrando e rindo das coisas. Se eu me negócio lembrar... de um demônio, negócio de umas coisas, tem sempre uma coisa assim que é muito... Mas se você lembrar de um caos aí, conte pra nós aí pra gente encerrar. Antes, eu vou dizer pra você que tá aqui, que tá com a gente até aqui, quero dizer que esse é o penúltimo episódio. A gente tem mais um episódio antes da nossa conferência e os convidados vão ser surpresa. Você não sabe, mas a gente já colocou aqui no coração de fazer mais um episódio antes da nossa conferência. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção e você vai poder acompanhar aqui também no canal da nossa igreja. Todos os episódios, os 4, contando com esse, estão na íntegra aqui no canal da nossa igreja, aqui na IADM, no YouTube. E você pode ver, rever. Faça como o Robinho colocou aqui, vai maratonar. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Tem muita história boa aqui. Tem o Reni no primeiro episódio, tem o Nival no segundo, o presbítero Osvaldo no terceiro e agora também, fechando aqui, o presbítero Robinho falando dessas experiências tão incríveis dele com Deus e que nos edifica e nos encoraja aí além. Então, vou voltar aqui para ele falar aqui esse caso, não sei se ele lembrou, não sei se ele vai contar aqui. Você quer que eu conte qualquer um? Conte qualquer um, é o que vem na sua cabeça. Pronto, já que nós estamos falando de jovem, eu me lembro que eu estava num discipulado, né? A gente foi na casa de um jovem e vizinho lá tinha um senhor alcoólatra que ele ficou meio que perturbando o trabalho. A gente ficou na sala lá, era grande a sala do irmão, e ele ficou lá na porta. E Maria? E nós falando de Jesus, né? E Maria, você não vai falar de Maria não? E eu pregando, né? E o jovem, você sabe que jovem tudo tira a atenção dele, né? E eu dizia, olha pra mim, pessoal, deixa ele aí. E a senhora dona da casa, ela fulano, deixa o irmão pregar. E ele, não, mas ele não fala de Maria, por quê? Aí eu fui pra palavra de Deus, né? Olha, irmão, Jesus é o nosso advogado, a palavra, né? Pregando, né? Rapaz, quando eu disse isso, o velho pulou lá fora, mentiroso! Aí eu tomei um susto, né? Seu mentiroso, Jesus não era advogado, não, Jesus era carpinteiro. Desse jeito, uma profissão de Jesus. Aí acabou o discipulado. Os jovens entraram numa gaitada. Todo mundo entrou numa crise de riso. Ele gritou tão alto, mentiroso. Eu pensei que ele ia dizer que eu tava mentindo, pregando, mas não esperava que ele dissesse: Jesus não era advogado, Jesus era carpinteiro. De certa forma, ele não tava errado, né? Essa foi. Não, essas histórias são boas demais, Maurício. Você coloca nas pregações. Ou conta aqui no off, é muito bom. É uma benção, muita coisa. É bom. Jesus é bom, e Jesus é alegria, Jesus é isso. E eu quero lhe agradecer, então, de verdade, agora. Obrigado pela sua vinda aqui, de coração. E queria me dirigir a você, uma vez mais, lhe agradecendo por ter ficado conosco até aqui. Eu quero que você comente aí as suas impressões sobre o nosso projeto. A caixa de comentário aqui embaixo está aberta para você expressar aí a sua mensagem, enviar para nós aí o seu feedback. Queremos agradecer demais a sua participação e também as pessoas que estão super engajadas aqui, compartilhando o link nos stories, no WhatsApp. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer para você que esse podcast é uma realização da juventude da IADM, Juve IADM, com a colaboração técnica do nosso querido irmão, presbítero... Eu me engasguei aqui agora, viu, irmão Ginaldo? Foi tão forte aqui a presença que eu me engasguei. Presbítero Ginaldo Félix. Nós falamos aqui diretamente dos estúdios da Inove Podcast. Você que deseja e quer ter um podcast, esse espaço pode ser seu. Você pode locar aqui e fazer o seu podcast diretamente dessa estrutura maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai edificar e vai realmente fazer algo para o reino de Deus. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o nosso último episódio. Até lá. Tchau!